Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar aqui depoimento de pessoas, que receberam o benefício de incapacidade do INSS, né? Como o benefício mudou a vida dessas pessoas. Pode ser para melhor ou para pior, né? Porque você pede um benefício do INSS e você tem um controle emocional, você tem um problema de incapacidade, mas quando você entra no INSS, muitas vezes você acaba arrumando outro problema. Você tem um problema físico, chegou no INSS, você sai com um problema físico, tendo que se recuperar e ainda ganha um problema emocional. E não é fácil, não. As pessoas pensam que é brincadeira, mas não é. Pessoal, eu estou mostrando aqui, deixa eu fazer um comentário um pouquinho fora. Quando eu estou falando aqui no vídeo, que eu começo a fazer o vídeo, que eu entro no assunto do vídeo, muitas vezes eu não estou olhando para a câmera, né? Eu desvio os meus olhos. Eu vou para o roteiro que eu preparo para fazer o vídeo, tá? Inclusive eu vou colocar aqui na tela para vocês. Esse aqui é o roteiro que eu preparo para fazer todo o vídeo, tá? Eu mesmo escrevo o roteiro, não é fácil, tá? E eu não tenho, por exemplo, um HD na cabeça para guardar tudo isso na memória e ficar aqui olhando fixamente para a tela falando. Primeiro, que eu não sou um robô, né? E segundo, que a minha memória não... São muitas linhas, os roteiros de vídeo são grandes. Muitos vídeos meus aqui eu falo 20 minutos e não dá para guardar 20 minutos falando dentro da cabeça. Então tem gente aqui, eu estou falando porque tem comentário. Porque eu fico lendo o roteiro, fica lendo páginas da internet. Não é só páginas. Quando eu vou assistir, passar para vocês algo que é de algum site, eu coloco o site no fundo. Os roteiros aqui, tudo que vocês vão aí falar, sou eu que escrevo e passo para vocês aqui em vídeo, tá bom? Então, quando eu desvio o meu olhar da tela, vocês já sabem o que é. Eu não sou nenhum profissional e a minha casa não é nenhuma rede de televisão, não, tá? O INSS oferece diversos benefícios, incluindo benefícios de incapacidade. Esses benefícios são concedidos para as pessoas por motivo de doença, acidente, né? Não conseguem mais exercer as suas atividades laborais. Receber o benefício de incapacidade do INSS pode significar uma mudança na vida das pessoas. Para algumas, isso representa a garantia de um suporte financeiro que antes não existia, possibilitando acesso, por exemplo, a tratamentos médicos, acompanhamento especializado. E ao ouvirmos alguns depoimentos de pessoas que receberam benefícios do INSS, é possível você perceber que essa ajuda, ela impactou, muitas vezes, como eu falei no início do vídeo, positivamente ou negativamente as suas vidas. Muitos relatos que após a concessão do benefício, puderam aí buscar tratamento adequado para a condição de saúde, o que resultou até numa melhora significativa em sua qualidade de vida. Eu já falei com relação a, por exemplo, a reabilitação profissional. Muita gente vai para a reabilitação num período de graça. E às vezes a pessoa ficou afastado um bom tempo aí de auxílio-doença, estava desempregado, né? Tinha aquele tempo depois que foi mandado embora da empresa, que se chama período de graça, pode chegar a 12 até 36 meses, dependendo da quantidade de contribuições que foram pagas. E essas pessoas fizeram um curso lá na reabilitação, conseguiram se recuperar, pegaram um certificado. O INSS tem parcerias com empresas. Existem aí, por exemplo, empresas que têm 100 funcionários, 2% do quadro de funcionários é para reabilitados e para PCD. Então, a pessoa que ficou afastada muito tempo no INSS, ela vai chegar no mercado de trabalho, se não vai numa dessas parcerias do INSS, ela vai concorrer com pessoas que estão ativas. Um garotada aí que saiu, por exemplo, da faculdade, está com o diploma fresquinho, que nunca teve um afastamento no INSS. Então isso pode prejudicar aí, no caso, para essa pessoa conseguir um trabalho. E o que acontece? Essas empresas, né, que o INSS tem parceria, existem cotas para PCD e para reabilitados. Então teve muita gente que conseguiu uma vaga de emprego depois de um afastamento longo do INSS, através aí da reabilitação profissional. Então também não é só coisas negativas. É que o negativo supera de longe, né, algo positivo, tá? Então tem pessoas que se beneficiaram dessa maneira.
pessoas que não tinham condições, por exemplo, nunca teriam uma órtese, uma prótese, conseguiram colocar na reabilitação profissional. Tudo isso a gente tem que falar também. Ao ouvirmos esses depoimentos, que as pessoas receberam benefício de incapacidade, nós constatamos esse tipo de coisa. O benefício de incapacidade do INSS proporcionou estabilidade financeira para aqueles que enfrentavam aí dificuldades de arcar com despesas básicas, com alimentação e moradia. Isso permite que as pessoas possam focar na sua recuperação, no seu bem-estar, sem estresse adicional e sem problema financeiro. Hoje em dia eu acho meio estranho. Outro ponto importante a ser destacado é a possibilidade de reinserção social, profissional, como eu falei, com suporte de benefício de incapacidade, muitos conseguem se reabilitar eventualmente e retornar ao mercado de trabalho. Os depoimentos dessas pessoas que receberam a incapacidade nos mostram que uma assistência é importante, tá? Ela pode ser transformadora. Mas, pessoal, a incapacidade existe 3 tipos: a temporária, a parcial, que seria o auxílio acidente, e a total e permanente, que é a aposentadoria por invalidez. São 3 tipos de incapacidade. Nós não podemos também colocar somente um padrão. Muitos aí sofrem demais também no INSS, né? Com situações constrangedoras, angustiantes, para conseguirem, por exemplo, ter direito a esse benefício de incapacidade. O INSS ele é responsável por garantir acesso a esses benefícios, incluindo a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, mas é comum também que segurados enfrentem uma série de obstáculos, dificuldades a solicitar esse benefício. O processo de obtenção da incapacidade no INSS, ele pode ser longo e complexo, levando segurados a passarem por situações desgastantes. Muitas vezes são submetidos a exames médicos nas perícias que colocam em dúvida a veracidade das suas condições de saúde e enfrentam muitas vezes atrasos, indefinições que geram ansiedade e preocupação. É o que eu falei, você entra no INSS com um problema e sai com 2. A burocracia, a falta de informações claras por parte do INSS, muitas vezes dificultam o acesso desses segurados que têm direito, e isso pode ser extremamente grave. Por quê? Uma pessoa que tem problema, um distúrbio, por exemplo, mental, e ela não é aquela pessoa que não tem consciência, mas ela tem consciência, chega lá com uma depressão no INSS, em vez de ela conseguir resolver o problema de depressão, ela afunda mais ainda no problema. Por quê? Porque vai enfrentar diversas situações que é muito difícil. E diante desse cenário, é fundamental que os segurados estejam cientes dos seus direitos e saibam agir, com relação a essas dificuldades enfrentadas no processo de obtenção dessa incapacidade. O INSS, ele precisa atuar de forma eficiente, mas também humanizada, garantindo que os segurados não estejam expostos a situações constrangedoras, angustiantes. E eu já falei, qualquer funcionário ali dentro do INSS, desde o atendente ao perito, todos eles não são semideuses não, viu, pessoal? Eles estão passíveis, no caso aí, de serem processados, de terem ações contra a sua conduta. Existe responsabilidade. Não é faz como quer, trata como quer. Não funciona assim. O benefício de incapacidade, existem os tipos, que eu acabei de falar. É essencial você ter consciência que para você conquistar um benefício como esse, você vai ter que passar na perícia. O INSS, ele não vai conceder o benefício porque ele é bonzinho, porque você é bonitinho, porque você é simpático. Não. Você vai passar na perícia. O perito, ele não é seu amigo. O perito, ele é um avaliador. Nós já explicamos que muitas vezes as pessoas entram na sala, doutor, eu tenho a doença. O perito nega. Eu não estou justificando, mas eu estou dando um exemplo muito rápido. E a pessoa, mas eu tenho a doença e ele me negou. Eu canso de receber esses comentários aqui com relação a isso aqui no canal. Aí eu explico aqui no vídeo. Não dá para ficar explicando um por um. O INSS, ele não julga a doença. O INSS julga a incapacidade causada pela doença. Então, se você tem câncer,
mas está no estágio leve, você continua pegando o ônibus, indo para o seu trabalho, não tem dificuldade nenhuma, não demonstrou ainda, não está causando em você uma incapacidade, o perito não vai te dar o benefício. Aí você fala, poxa, mas eu estou com câncer, né? Eu não concordo com isso, eu acho que deveria ajudar no tratamento, mas é assim que o INSS olha, é assim que é avaliado. A pessoa tem que estar incapaz. E em muitos casos, a pessoa já está incapaz e mesmo assim eles dão uma negativa. Quer dizer, tem que chegar na maca, tem que chegar morrendo com um aparelho respiratório para conseguir o benefício em muitos casos. Né? Eu não estou concordando com o INSS, não. Mas eu estou dando a entender para vocês como é difícil. E sem entendimento, a pessoa acaba ficando doente, revoltado. Em muitos casos aí, para entrar dentro da sala do perito, não pode mais entrar com bolsa, com celular. Logo eu falei, vamos ter que arrancar a roupa, só falta isso. E vamos ver o perito sentado num altar e você tem que fazer reverência para ele. Não é possível, tá? As pessoas se sentem dessa maneira, humilhados, angustiados, inseguros. E como eu falei aqui no começo do roteiro aqui, deveria ser o contrário. O INSS deveria ser uma solução. Agora, o que acontece? Não encontra o seu direito respeitado do INSS. Vamos para a justiça. Na justiça você encontra também segurança, você encontra certeza, convicção que vai ser, seu direito vai ser respeitado? Não, tá a mesma coisa. Nós estamos caminhando hoje para algo que está acontecendo, não é só no Brasil, é no mundo, né? A conduta, a moral tá demais, as pessoas parecem, não estou generalizando, mas tem muitos que perderam o bom senso, né? A obrigação da pessoa, por exemplo, tratar o seu próximo com respeito, porque se você quer respeito, você tem que tratar as pessoas com respeito, né? É o bumerangue, você joga, ele volta. Você dá respeito, recebe respeito. Você é gentil, as pessoas te tratam com gentileza. Mas essas palavras desapareceram do mundo. Por favor, muito obrigado, com licença. Isso abre qualquer porta, pessoal. Não é verdade? A gente que é mais, que tem um pouquinho mais de experiência, que muita gente aí, principalmente que essa garotada, que querem as coisas imediato, não funciona assim. A vida não é assim, o mundo não é assim. Então nós temos essa consciência. E você vai chegar na justiça, você vai demorar de 18 a 24 meses, por exemplo, para conseguir um benefício de incapacidade. Em alguns TRFs, que são tribunais regionais federais, pode até sair um pouquinho mais rápido, mas outros, pode, por exemplo, um processo ser complexo e demorar até mais de 2 anos. E nesses casos, a pessoa não pode trabalhar, vai ficar dependendo da família, vai ficar dependendo de amigos. Olha que situação. Eu falei em outros vídeos, né, que muitas vezes separa a família. O pai vai para uma casa, a mãe vai com os filhos para uma outra casa. Por quê? Porque está impedido de trabalhar, não tem mais condições, às vezes recebe uma ordem de despejo. Nesses casos é muito importante, nós sempre falamos, né, o advogado. O advogado, num caso como esse, ele pode, numa situação como essa de dividir a família, essa situação constrangedora, ele pedir para o juiz uma tutela, que é uma antecipação, você recebe o benefício, não precisa ficar aguardando a decisão final. Mas o juiz ele não é obrigado a conceder essa tutela, né? Mas quando que ele concede, e essa família que está numa situação dessa começa a receber o benefício antecipadamente, é um alívio. Isso já traz segurança, isso já traz conforto, que é o que nós esperamos, né, de todo o órgão público. O que nós esperamos do governo, tanto faz o federal, o estadual, o municipal, respeito, segurança, né, que nossos direitos sejam respeitados, tudo isso. Mas está difícil. Às vezes eu trago notícias aqui. Se for colocar quantas notícias entre boas, mais ou menos, e aquelas péssimas eu trago aqui, a péssima às vezes está ganhando. Por quê? Porque a situação é a realidade que nós estamos vivendo. E eu já falei, eu não vou inventar notícia aqui no canal para satisfazer vocês com mentiras, ou então ficar alimentando esperanças que somente vai frustrar mais ainda todos vocês.
Então é preferível a honestidade, o canal está caminhando, Deus está abençoando e nós vamos seguir em frente. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Esses relatos são muito importantes para mostrar para vocês como funciona. Trazer a realidade, né? O INSS não pode ser algo longe, distante. Ele tem que, já que você paga, você tem que saber os seus direitos quando você entra no INSS para exigir. Se você não sabe os seus direitos, você não sabe exigir. E nós estamos aqui fazendo esse trabalho, como eu falei para você, não é fácil, né? Para não ficar, por exemplo, sempre mostrando a realidade, tem que colocar aqui muita pesquisa, tem que preparar o roteiro, tem que escrever o roteiro, deixar tudo preparado, buscando sempre o melhor para trazer para vocês. Se gostou do vídeo, dá um like, você que está chegando aqui a primeira vez, compartilha esse vídeo com um amigo, parente, família, vizinho, conhecido, porque às vezes pode estar no INSS, não sabe o que está acontecendo, não tem nem ideia do que é o INSS. Indica o canal para uma pessoa dessa e ela vai te agradecer. Indica o nosso canal aqui que você vai ver. Uma dica legal que eu te dou é você se inscrever, ativar o sininho de notificação para você sempre receber novos conteúdos atualizados. Isso é muito importante. O conhecimento é tudo. Vai te ajudar a achar caminhos, soluções e, além de tudo, vai te tranquilizar, porque você sabe o que deve fazer. Então, olha como é importante. Tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal já sabem, me conhecem, sabem muito bem qual é o meu procedimento, o respeito que eu tenho pelo meu trabalho aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.